de volta com Saiba Mais, o programa que acontece a cada semana, onde o pastor Ordônio traz explicações sobre dúvidas, inquietações, seja no campo teológico relacionado à palavra de Deus, à religião, à fé, ou sobre outros assuntos da vida. A gente já tem recebido algumas perguntas e a gente já está passando e ele respondendo, mas você também pode deixar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, a sua inquietação, a sua pergunta, que a gente faz ao pastor e traz aqui e tenta ajudar encontrando uma resposta. Pastor, segundo programa, graças a Deus a coisa está indo bem, estamos aí pronto para responder mais algumas questões. Responderemos sim, só é localizá-las aí, trazê-las para aqui que a gente vai respondê-las. Muito bem, no primeiro programa a gente trouxe várias questões em relação ao bem e ao mal, né? Se Deus é tão bom, por que ele criou o mal? Se você não assistiu, você aqui no nosso canal, você basta dar uma olhadinha no programa anterior, né? Na edição anterior, que você vai encontrar. E a gente vai partir para outras questões, porém tem uma que chegou para a gente e que não ficou respondida, né? Até porque não foi feita a tempo no outro programa, que é o seguinte: em Gênesis diz que tudo que Deus fez é bom. Se ele, enquanto Criador, e tudo que fez é bom, e a morte, se ele é Criador de tudo, ele também criou a morte é boa, a gente pode entender a morte como sendo algo bom? Olha, sem nenhuma adulação para Deus, mas eu acho que a morte, se ele criou, se ele fez, é boa. Por quê? Porque a morte é uma ponte que liga o presente ao futuro. Então, como você que é evangélico, que é um cristão, chegaria no céu sem morrer? Você ia ficar igual a Matusalém ou mais, 968 anos ele viveu. Mas como você tem que ir chegar ao céu, tem que ser pela morte, você tem que passar naturalmente por ela. Todo ser vivo, seja planta, seja animais, seja o que for, seja criatura humana, tem um ciclo de vida. Então nasceu, viveu e morreu. Então a morte é boa por quê? Aí você me pergunta, você não respondeu, vou responder a você agora. Porque a morte é boa. Suponha que você tenha 80 anos e você cai de uma escada, quebra o fêmur, e você perde a voz, fica com mal de Alzheimer, e aí você agora fica desnorteado, você não sabe mais o que fazer, esquece as coisas e tal, e quebrou lá o osso do seu corpo, qualquer um osso lá e tal, e você não pode andar, e você agora sente dores direto. A morte para você seria uma coisa muito boa. Por isso que a Bíblia diz, a Bíblia sempre tem razão. Tudo que Deus fez é bom. Mas a morte também. Ela vai trazer dor, tristeza e incômodo para quem fica, né? Mas também não seria uma forma da gente pensar que isso é egoísmo da nossa parte, não é? Inclusive, colocando da maneira como o senhor está, eu querer que o meu bisavô ou então o meu avô permaneça mais tempo com a gente no estado desse, no certo sentido, seria egoísmo de minha parte, né? Em vez dele descansar, ter ali um conforto e ter a sua passagem para a eternidade. Se a vida aqui com dores é muito ruim, no outro lado, ela sem dor vai ser muito melhor. A palavra de Deus diz no capítulo 21 do livro do Apocalipse de que lá não haverá mais dor. Então, se a gente sofre aqui dores, lá não vai mais sofrer. Então a morte é boa, como diz a palavra de Deus. Então agora na Inglaterra, se eu não falho a memória, na Inglaterra há uns 6 meses passados, havia uma briga na justiça que alguém queria aprovar eutanásia num dos seus familiares. E ele não queria, alguém não queria, mas quem estava sofrendo queria. Mas parece que passou isso aí. Então, a eutanásia deveria ser naturalmente aprovado em todo o mundo, porque quem está sofrendo é quem sabe o que ele naturalmente está sofrendo. Então a morte é o que? Boa, porque tira você do sofrimento. É isso que acontece. Tem outra questão aqui que também é um pouco polêmica, que é a questão da Trindade. Como explicar essa história de que Deus é um só em três? São três em um, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ao mesmo tempo cada um é separado ou é tudo junto. Como é entender melhor essa questão da Trindade? Olha, Deus se manifesta como Ele quer. Manifestou-se lá no Velho Testamento, você sabe, através da sarça ardente, conversando ali com Moisés e tal, lá no Monte Sinai, Ele mesmo escrevendo os 10 mandamentos do Decálogo,
e passando para Moisés. A questão é o seguinte, é que a Trindade, ela é muito complexa. A Trindade é um mistério, até hoje ninguém conseguiu explicar. Você vê que um homem como São Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, Santo Agostinho, eles explicaram assim por cima sobre a Trindade, mas não chegou-se naturalmente a lugar algum. No concílio 325, no concílio de Nicéia, foi discutida essa questão. Então dizia-se que Jesus Cristo era Deus. Se Jesus Cristo é Deus, se o Espírito Santo é Deus, e se o Pai, Jeová, é Deus, então são três deuses. A religião prega três deuses. Se você acredita nisso, em três deuses, não, acredito na Trindade. Então prove. Eu comprei 16 livros estudando essa questão. E ninguém chegou a lugar algum. Não chegou, não foram unânimes. Só diz assim que Deus tem a Trindade, tá? Agora como assim, para a gente compreender? São três deuses? Ou é um Deus e mais o restante? Olha, o Pai é Deus. Lá em Isaías está escrito, eu não vou nem citar o verso, porque ele é muito forte, mas lá em Isaías está escrito, eu sou Deus, pronto. E Jesus Cristo agora como Deus também, será que ele é Deus? Você acredita que sim? Como é que se pode provar? Deus, como eu falei para você no início, ele se manifesta de várias maneiras. Ele é Deus que se manifestou em Jesus Cristo, seu Filho. No capítulo 1 do livro de João, está escrito que o verbo se fez carne. Ele deixou de existir? Não. Ele se manifestou no Filho e agora era a segunda pessoa da Trindade. Tá bom. Como é que eu acredito nisso? Quer dizer, como uma maneira mais fácil de a gente acreditar na Trindade. Veja bem, você pega 1 litro de água, coloca em cima da mesa. E aí você pega um copo, enche o copo de água, bota na geladeira. Certo? É a mesma água. Você vai fazer um cuscuz na sua marmita lá, e aí tem aquelas bolhas de água. Se quando você um tempo depois, você tira o copo d'água da geladeira e ele se dissolve, fica água, igual aquela que estava em cima do seu balcão. Você vai lá na marmita e vê aquelas bolhas. E aí você, quando elas se derretem, e aí fica também água que é a mesma que você pegou. Então eles são três em essência e não três deuses. É um Deus em três pessoas distintas, isto é, cada uma pessoa, aquilo ali é a manifestação de Deus. E não que seja três deuses. Então, agora a gente vai trazer o próprio texto aqui da palavra para nos ajudar numa questão. Mateus 10, 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem e seus familiares. Se Jesus é o príncipe da paz, que história é essa dele veio trazer divisão, ou confusão, ou briga, ou espada, ou... Isso... Como entender essa passagem, então? Olha, o texto é difícil, é complicado, no entanto, ele é compreensível. Veja bem, que se ele, sendo o príncipe da paz, como diz o profeta Isaías, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, como veio trazer agora, ao invés de trazer paz, ele trouxe dissensão, ele trouxe espada, ao invés de paz, trouxe espada. Vamos pegar essa palavra espada, que é muito interessante. Quer dizer, espada é briga, é o que ele citou aí agora. Ele veio trazer dissensão entre o pai e o filho, entre a sogra e a nora, entre várias coisas. E os próprios inimigos estão naturalmente dentro de casa. Para que a gente possa compreender esse texto mais lucidamente, a gente vai, eu estou com o texto aqui, e a gente vai folhear esse texto. Lá em Efésios, no capítulo 6, e no verso 17, a Bíblia diz o seguinte, vou ler para você. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Então agora fica mais fácil da gente saber o que é a espada. Ele veio trazer espada, ele veio trazer a palavra do seu pai, a palavra dele. E aí quando a palavra vem, ela naturalmente causa isso, causa dissensão na família. Suponhamos que você é um cristão evangélico, você é um crente.
E aí na sua casa, na casa do seu irmão, do seu pai, a sua mãe é bastante católica, e aí você vai pregar o evangelho lá. Um seminarista que está fazendo seminário, teologia, da Igreja Católica, então ele se converte com a palavra que você levou, com aquela espada que você levou. E aí causa naturalmente essa dissensão que Jesus Cristo falou aí no capítulo 10, no verso 34 do livro de Mateus. O programa de hoje está encerrando. Você não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de deixar suas dúvidas, né, suas perguntas aqui no local de mensagem. Também, se você discorda de alguma coisa, você é livre para opinar, a gente tem dito isso, né? Mas saiba colocar sua opinião também de forma respeitosa. Coloque o seu argumento, né? Por que você discorda? Ou você tem alguma dúvida a mais? Deixa aqui sua pergunta e no próximo programa Saiba Mais com o pastor Ordônio a gente está esclarecendo. Obrigado mais uma vez, pastor. Até o próximo programa. Quem agradece sou eu em ter sido convidado por você para a gente estar com esse bate-papo aqui, essa interação muito interessante. Se você quiser procurar outras perguntas, pode fazê-las e trazer aqui para o programa que a gente vai respondê-las.